Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós damos sequência ao tópico de equilíbrio químico, finalizando aí mais uma etapa, na verdade, sobre esse conceito e com algumas aplicações no que se refere à perturbação do equilíbrio, como nós já vamos ver. Então, material na mão e vamos lá. Gente, o que nós vamos estudar hoje é os fatores que podem alterar o equilíbrio químico. Tá? Naturalmente, o equilíbrio é um processo espontâneo e ele se restabelece após uma perturbação, como nós já vamos ver. Se imaginarmos aí dois recipientes isolados, isolados fisicamente, ou seja, com cada qual tendo um reagente, certo? Nesse caso, o exemplo é oxigênio gasoso num recipiente da esquerda e dióxido de enxofre no recipiente da direita. Ao abrir a válvula do meio, conectamos aí os dois recipientes, fazendo com que a reação inicie, certo? A reação entre oxigênio e dióxido de enxofre, produzindo trióxido de enxofre. Legal? Então, os gases se misturam, a reação ocorre, o equilíbrio se estabelece. Então, após estabelecido o equilíbrio, medindo as concentrações de todos os reagentes na reação, como nós estamos visualizando aí, nós podemos então calcular a constante de equilíbrio, certo? Nesse caso, a constante de equilíbrio nós já sabemos calcular, simplesmente substituindo os valores das concentrações no momento do equilíbrio, nós temos aí então o valor da nossa constante. Certo, gente? Bom, uma vez feito isso, é que podemos pensar em perturbar o equilíbrio. Uma vez estabelecido o equilíbrio e as concentrações não mudam mais, é que podemos então causar alguma perturbação do equilíbrio e verificar o seu efeito. Certo? Se, por exemplo, dentro dessa reação nós adicionarmos dióxido de enxofre, que é um dos reagentes aí, o que pode acontecer com o equilíbrio? Bom, adicionando dióxido de enxofre, nós teremos então mais material para reagir. Nesse sentido, provavelmente o que vai acontecer é a produção de maior quantidade de trióxido de enxofre. De fato, é isso que vai acontecer na verdade. Aumentando a concentração de dióxido de enxofre, produzimos mais trióxido de enxofre, porque aumentando a concentração de um dos reagentes, mais produto vai ser formado. Legal? Então, a concentração é um fator que altera então o estado de equilíbrio momentaneamente e um novo equilíbrio vai se restabelecendo. Mas nesses casos, as quantidades de reagentes e produtos após estabelecido o novo equilíbrio, naturalmente vão ser diferentes do primeiro caso, certo? Porque aí novas quantidades estão envolvidas. Legal? Mas então, a concentração é um fator que pode alterar o estado de equilíbrio, pode perturbar momentaneamente o estado de equilíbrio até que um novo equilíbrio se restabeleça. Legal? O inverso também é verdade. Se aumentássemos a concentração de trióxido de enxofre, o equilíbrio se estabeleceria no sentido da produção dos reagentes, certo? Produziria mais dióxido de enxofre e mais oxigênio, certo? Uma vez adicionado qualquer um dos reagentes, o equilíbrio ele vai se deslocar para a formação dos produtos. Uma vez aumentada a concentração dos produtos, o equilíbrio vai promover a formação dos reagentes. E assim vai. É como se fossem dois copos d'água conectados. Se coloca mais água num copo, o outro vai encher por consequência. O equilíbrio se desloca para o outro lado. Legal? Para o outro copo. É assim que vai funcionar, então, no caso da concentração. Beleza, gente? Bom, então, nesse caso aí, tendo os novos valores de concentração após estabelecido o novo equilíbrio, é possível, né, calcular a nova quantidade de produto que vai ser formado e está aí. Nesses casos, temos alguns valores numéricos aí que podemos utilizar como exemplo. Beleza, gente? Certo? Agora, temperatura. Como é que funciona a temperatura no caso do deslocamento do equilíbrio, né? Na perturbação do equilíbrio? Já vimos que, ao perturbar o equilíbrio, ele se desloca para algum dos lados, ou para o lado dos reagentes, ou para o lado dos produtos, certo? No caso da temperatura, nós verificamos se uma reação ela produz ou absorve calor, ou seja, se ela absorve ou se ela libera calor. Nesse caso, nós temos aí um exemplo, né? A mesma reação é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. Tradução.
essa é uma reação que, para que ela ocorra espontaneamente, ela precisa se livrar de uma carga de energia. E ela libera essa energia para o meio externo na forma de calor. Então, é uma reação que, para acontecer, ela precisa se livrar de uma parte de energia. Ela precisa liberar energia, certo? Então, se aumentamos a temperatura do meio externo, nós estamos transferindo calor para dentro da reação. E a reação não quer calor, ela quer perder calor. Então, na verdade, nesse caso, nós estaríamos deslocando o equilíbrio, no caso, para a formação dos reagentes, né? Uma vez que a reação, no sentido dos produtos, quer liberar calor. Então, quando ela absorve calor, promove a formação dos reagentes. Legal, gente? Não é tão complicado assim. E se fizermos o processo contrário, se diminuirmos a temperatura, estaríamos extraindo calor da reação. Ou seja, estaríamos promovendo um deslocamento no sentido da formação dos produtos, certo? E é assim que nós controlamos diversos processos químicos e até mesmo a nível industrial, né? Pela concentração, pela temperatura, nós podemos deslocar o equilíbrio para a formação de um produto desejado. Beleza, gente? Claro, concentração e temperatura não são ainda os únicos fatores que podem alterar o estado de equilíbrio de uma reação química. Temos ainda a pressão de um sistema reacional. Como que funciona? Se nós repararmos bem, nessa reação que estamos usando como exemplo, que é a síntese da amônia, nós temos ali os nossos coeficientes estequiométricos, né? Em que o coeficiente do nitrogênio é 1, do hidrogênio é 3 e da amônia formada é 2, certo? Uma reação de equilíbrio químico em que nem os reagentes não são totalmente consumidos e a amônia não é totalmente formada. Nesse caso, nós podemos então perturbar o equilíbrio através de variações de pressão e ver o que acontece, né? Se repararmos bem, nos reagentes nós temos ao todo 4 mols, né? Vamos colocar assim, 4 mols de moléculas de reagentes, enquanto que nos produtos nós temos 2 mols apenas. Isso significa que os reagentes ocupam maior volume em relação aos produtos, certo? E esse maior volume ele vai se refletir naturalmente na pressão interna de um sistema. Se você tem maior quantidade de moléculas nos reagentes, necessariamente a pressão dos reagentes é maior do que nos produtos, né? Considerando tudo aí na fase gasosa. Beleza? Ocupando maior volume, portanto, teríamos uma maior pressão nos reagentes, o que significa que conforme a reação se processa, os reagentes são consumidos para formar os produtos, a pressão do sistema diminui. Legal? Então, façamos um experimento prático. Se nós temos um sistema fechado com um êmbolo móvel, o que significa que podemos controlar a pressão interna do sistema, e ao pressionar esse êmbolo, nós aumentamos a pressão do sistema, um novo equilíbrio químico vai se estabelecer para essa reação que nós vimos, e nesse caso, nós estaríamos promovendo então o quê? O deslocamento do equilíbrio no sentido da formação dos produtos, porque uma vez que aumentamos a pressão, nós diminuímos o volume disponível e, nesse caso, facilitamos então a formação dos produtos, onde o volume é menor, certo? Onde a pressão é menor também. Ok, gente? Então é assim que funciona. Se nós diminuirmos o volume do sistema, ou seja, formos desse recipiente da direita para o recipiente da esquerda, diminuindo a pressão do volume, nós faríamos o contrário, né? Nós promoveríamos o deslocamento do equilíbrio para a formação dos reagentes, certo? Então, uma conclusão. Se nós temos mais moléculas nos reagentes do que temos nos produtos, ao aumentar a pressão, promovemos então o deslocamento no sentido da formação dos produtos, ou seja, otimizamos a reação para formar mais produtos, no caso dessa reação aqui, certo? Para reações diferentes, nós temos, obviamente, situações diferentes. Aí cada caso deve ser analisado particularmente. Legal, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.